Olá, sempre muito bom estar com você. Hoje, em mais uma edição do nosso Conversa Pública. E hoje voltamos a falar de saúde, porque aqui no Brasil são realizados periodicamente mais de 900 milhões de exames médicos complementares. Isso é um número que aparentemente parece exorbitante, uma vez que ele é mais do que o dobro dos exames realizados em países chamados de primeiro mundo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Elisa Bretas, ela que é coordenadora do Hospital São Camilo e vai nos ajudar a entender a importância dos exames complementares, dos exames médicos complementares, né? Entender por que tantos exames, eles são mesmo necessários, qual a necessidade e a eficácia desses exames. Doutora Elisa, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Elisa, eu sou médica radiologista do Grupo Fleury e atualmente a gente atua dentro do Hospital São Camilo. Então, eu sou coordenadora médica do setor de diagnóstico por imagem do Hospital São Camilo Pompeia, mas atuo nas 3 unidades do Hospital São Camilo atualmente. Bacana, muito bom, né? Eu acho que isso pode nos ajudar a realmente ter uma visão aí, né? Uma vez que a senhora atua diretamente com a questão dos exames, especialmente exames de imagem, o que são exatamente os exames de imagem, doutora? Tá. Bom, atualmente, o que a gente considera os exames de imagem são aqueles todos que o diagnóstico é feito através de alguma imagem em si, né? Os mais comuns e é onde a gente atua hoje são as radiografias, as ultrassonografias, os exames de tomografia computadorizada, Uhum. exames de ressonância magnética, mamografia e densitometria óssea, tá? Esses exames, eles vão auxiliar em vários diagnósticos, tanto no diagnóstico inicial de alguma doença, quanto no acompanhamento de um determinado tratamento. E aí é uma gama variada, né, desde de um rastreamento de um câncer de mama, né, a gente está falando aí de um exame relativamente simples, que é a mamografia hoje em dia, Uhum. até um acompanhamento oncológico de uma paciente onde foi diagnosticado um tumor de mama, por exemplo, e que aí são necessários exames mais complexos, como uma tomografia computadorizada, uma cintilografia, eventualmente uma ressonância magnética, tá? Então, o exame de imagem hoje, certamente o paciente em algum momento ele vai ser submetido ao exame de imagem para dar mais segurança em um diagnóstico ou nesse acompanhamento de alguma determinada doença. Por que aqui no Brasil a gente realiza tantos exames, né? Que se de repente se olha para um número que parece ser um número exagerado, né? Uma vez que, por exemplo, na Holanda, né, esse número que a gente tem realizado aqui é mais do que o dobro do que os exames realizados na Holanda, por exemplo, um país de primeiro mundo, um país que cuida preventivamente da saúde. Isso tem a ver com essa questão do Brasil cuidar mais Da da doença. doença do que da saúde, do que da prevenção, né? Do que da saúde efetivamente? Acho que sim, acredito que sim. Hoje, o nosso sistema de saúde, apesar de vir evoluindo cada vez mais para uma medicina preventiva, assim mesmo como o sistema suplementar de saúde, né? Então, os convênios, eles vêm tendo uma visão mais ampla da medicina preventiva, que no final é até mais econômico se a gente se basear na medicina preventiva, mas a gente ainda cuida muito da doença, né? Uhum. Então, a gente acaba tendo diagnóstico, atuando mais no tratamento e em diagnóstico da doença em si, do que pegando essa doença numa fase mais inicial, isso de forma geral, tá? Outra coisa que existe muito aqui, a gente trabalha cada vez mais também com uma medicina um pouco que a gente chama uma medicina de para dar uma maior segurança ao próprio médico, né, o próprio paciente hoje em dia, ele se sente mais seguro com aqueles médicos que solicitam mais exames, né. Isso a gente vê.
De fato, a gente muitas vezes fazem exames desnecessários, né, e isso muito para dar uma segurança maior. Às vezes, quando a gente vê médicos mais experientes, são médicos que acabam sendo mais criteriosos na solicitação dos exames, né, que já tem uma segurança ali maior na conduta com o paciente. Eu acho que isso também tem a ver. Mas eu concordo que o fato da gente tratar a doença, isso acaba gerando mais exames e mais gastos, né? Uhum. Sem dúvida. Eu penso que esse é assim, um ponto super relevante de se ter atenção, porque de repente a gente vê, né, as organizações de saúde, planos de saúde, preocupados em reduzir o número de exames, muitas vezes até criando barreiras para os médicos, né? Sim, Não aprovando exames que precisam ser realizados, mas tem que ter atenção para esse fato de que a gente agora está cuidando ainda muito da doença. Se nós cuidarmos mais da saúde, se houver um trabalho mais interessante nessa linha, certamente esse número de exames ele vai reduzir sem prejuízo para o nosso povo, para o paciente, como a gente está colocando aqui, não é mesmo? sim. E a gente tem que pensar que mesmo na medicina preventiva, a gente usa alguns exames de imagem, né, para rastreamento, por exemplo. E claro que esses exames usados em larga amplitude, que são os exames de rastreamento, eles são exames mais baratos, né? São exames mais acessíveis. Uhum. Então, à medida que você vai tendo diagnósticos mais tardios, né, de uma determinada doença, você vai exigir um tratamento aí mais complexo, exames mais complexos, né? Então, sem dúvida, seria muito importante essa visão aí da medicina preventiva, né? Mais do Uhum. que a medicina curativa em si. Uhum. Na verdade, é isso, né? Quer dizer, se você trata antes, você vai acompanhando, você vai evitando que essa doença, como a senhora colocou, ela piore, e isso vai ajudar e até baratear o custo Sim, mesmo de planos de saúde e tantas sim. outras questões, não é mesmo? Sim, e como você citou, é um problema, porque muitas vezes o paciente precisa de um exame mais complexo mesmo, né, e às vezes o plano não libera, né, não autoriza a realização desses exames, justamente visando o fator econômico aí, né, porque acaba que o plano olha a população em forma geral, né, e não necessariamente um caso individual, né. Então, esse equilíbrio entre os exames de fato que são necessários de serem realizados e exames que não precisam ser feitos, a gente tem que atingir em algum momento, né? Senão fica insustentável, né? A gente não consegue tanto falando aí tanto de saúde pública como da saúde suplementar mesmo. Verdade. E é bom deixar claro que isso é um esforço conjunto, né? Da população e Sim, também das organizações de saúde, porque nós precisamos desenvolver a consciência disso, de uma medicina preventiva, de procurar cuidar da saúde. Hoje estamos conversando com a doutora Elisa Bretas, ela que é coordenadora do Hospital São Camilo, trabalha com a parte de radiologia também, e está nos ajudando a entender a importância dos exames médicos suplementares, especialmente os exames de imagem, né? Os exames de imagem. Doutora, quais são as doenças que elas só podem ser detectadas ou só conseguem ser detectadas através de exames de imagem? olha, a gente tem várias doenças que o diagnóstico por imagem vai ser essencial, né? Posso citar alguns exemplos, não tenho a intenção de falar todas, porque é inviável, talvez as mais comuns. Sem dúvida, o câncer de mama é uma delas, né? E é uma doença extremamente prevalente, e ela é detectada inicialmente pela mamografia ou pela ultrassonografia, mas o que a gente faz atualmente é rastrear as pacientes. Pacientes, tumores de próstata também, que são tumores prevalentes na, na população de forma geral, também a gente consegue diagnosticar tanto aí um conjunto, tanto de exame laboratorial, exame físico e os exames de imagem. Hoje a gente tem o que seria o mais complexo,
seria a ressonância magnética da próstata, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Vários tumores, né? E aí o exame de imagem entra muito nessa questão oncológica, na parte oncológica, porque ajuda muito em diagnóstico. Então, tumores do trato gastrointestinal, intestino, estômago, de todo o trato gastrointestinal, também a gente faz esse diagnóstico por tomografia ou ressonância magnética. E o estadiamento desses tumores, então a gente faz o diagnóstico de um tumor, a gente precisa ver se essa doença espalhou, né? Se essa doença tem metástase, por exemplo, então a gente consegue detectar por uma tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Lembrando aí do Covid, né? Da Covid, que a gente passou aí esses 2 últimos anos fazendo muitas tomografias de tórax para avaliar os pulmões dos pacientes com Covid, né? E aí a gente conseguia estimar a gravidade dessa doença também pela imagem, né? Claro que o fator clínico contou muito, né? Como que esse paciente estava clinicamente, mas a gente conseguia ver o tanto de pulmão acometido na Covid, um outro exemplo aí, saindo um pouquinho da oncologia. E no nosso dia a dia, existem vários exames, várias patologias agudas que a gente consegue dar o diagnóstico pela imagem. Então, uma apendicite aguda, a gente consegue ver pela ultrassonografia ou pela tomografia computadorizada. Fraturas, né? A gente consegue avaliar pela radiografia, muitas vezes pela tomografia. E aí, AVCs, né, que é uma doença prevalente, é um evento prevalente também que pode gerar sequelas graves. Esse diagnóstico pode ser feito pela tomografia e pela ressonância magnética. Então, assim, hoje em dia, um número muito grande de doenças a gente consegue avaliar pelos exames por imagem. E aí, melhorando o diagnóstico, conseguindo entender o grau de acometimento, né, de determinada doença, e aí mapeando aí essa doença, sendo mais fácil o tratamento e melhorando mesmo o prognóstico do paciente, né, orientando o tratamento. Perfeito. No caso, por exemplo, que você citou aí do câncer de mama, né, existe um debate muito forte sobre a utilização da mamografia e também da ultrassonografia. Prós e contras, né, de fazerem esses exames. Quais são os prós e contras, na sua opinião? E por que existe esse debate e até uma certa preocupação, né, de estar se Sim. fazendo mamografias e as ultrassonografias? Enfim, a mamografia hoje é recomendado sim que se faça um rastreamento, né, das pacientes. A grande preocupação, o que a gente vê mais na população leiga, seria a radiação envolvida na mamografia, né? É um exame que sim envolve radiação, mas a radiação é extremamente baixa, tá? Então, claro que a gente não vai fazer mamografia exageradamente, né? Hoje existem protocolos muito bem especificados para o tempo, né, de rastreamento, mas esse medo da radiação ele não deve impedir a pessoa de fazer a mamografia. A dose é extremamente baixa de radiação utilizada, tá? Hoje, os radiologistas, né, que somos nós médicos que lidam com os exames que envolvem radiação, a gente tem uma preocupação muito grande para reduzir ao máximo a radiação envolvida nos exames, e isso não deve ser um fator de preocupação, tá? Para realizar a mamografia. A ultrassonografia, ela funciona como um complemento da mamografia para o diagnóstico, tá? Dos tumores e de eventuais outras lesões da mama. Ela é um exame que não envolve radiação, tá? A ultrassonografia, a princípio, não teria nenhuma contraindicação para ser realizada, mas ela vê coisas que a mamografia vê algumas alterações que a ultrassonografia não vê. Então, são exames complementares, um não substitui o outro. Mas a radiação é muito baixa na mamografia e deve ser feita, tá? Conforme a solicitação do médico. É porque é bom a gente entender isso, né? Porque muitas vezes você deixa de fazer um exame por uma
questão, por exemplo, do medo da radiação, só que aí você também não vai permitir que o especialista faça um diagnóstico adequado, né, do tipo de problema, se está tudo bem, se não está tudo bem, o tipo de intervenção, como você mesmo já falou anteriormente, né, o tipo de intervenção e urgência dessa intervenção naquele problema, né, para você poder até ter um encaminhamento de tratamento e cura, muitas vezes, Exato, no caso exato. de câncer ou alguma coisa dessa ordem, né? Os exames de raio-x, eles são exames mais críticos com essa questão da radiação, né? Quando a gente vai fazer um raio-x, a gente vê que as pessoas se protegem, todas, especialmente o médico, se protege ali. Ele é mais crítico? Essa radiação é mais perigosa? Olha, o exame de radiografia, o exame de radiografia simples, tá? Envolve uma dose de radiação muito baixa também. Hoje a gente utiliza muito a tomografia, que é um exame que tem uma dose de radiação maior, tá? Então a gente tem uma preocupação maior aí até com a tomografia do que com a radiografia. As radiografias, a dose realmente é muito baixa, tá? Agora, em muitos momentos, a gente vai precisar fazer a tomografia, que é um exame que vê mais coisa, um exame mais sensível para algumas alterações. Só que a gente tem que lembrar que se o médico pediu o exame, ele sabe disso, né? Que é um exame que envolve radiação. Como eu disse, a gente tem preocupado muito a sociedade radiológica, né? A sociedade dos radiologistas de todo mundo se preocupam muito em fazer exames de baixa radiação sem perder a qualidade. Então, cada vez mais a gente tem essa consciência. Então, assim, nenhum exame é perigoso quando ele é bem indicado, né? Então, se você confia no seu médico e ele solicitou esse exame tem que ser feito. Mas, de qualquer forma, é muito importante que a pessoa, quando ela está insegura de fazer determinado exame, ela deve procurar ali no serviço que ela está fazendo o exame, o médico responsável para que esclareça qualquer dúvida e passar uma segurança maior. Isso é muito importante, tá? Então, assim, em todos os serviços tem um médico disponível ou um enfermeiro que entende ali do exame e passe uma segurança maior para o paciente, tá? Tá. Nessa área desses exames de imagem, já é possível o uso da telemedicina? E qual Sim, seria o diferencial, né, nesse sentido da telemedicina? sim, é uma grande vantagem, na verdade, a telemedicina nesse serviço de imagem. Por quê? O exame, ele é feito presencial, obviamente, né? Entretanto, essas imagens, elas muitas vezes são analisadas em rede. Qual que é a grande vantagem disso hoje? A gente consegue, isso falando do Grupo Fleury, por exemplo, a gente consegue reunir grandes especialistas que abrangem exames de toda uma região. Por exemplo, da Grande São Paulo, hoje a gente consegue ter um time de especialistas que conseguem avaliar esses exames, tá? E pensando, tudo bem, em São Paulo a gente tem grandes serviços, os médicos especialistas aqui alocados, entretanto, se a gente pensar isso em Brasil e no mundo, esse privilégio não é de todas as regiões, né? Então, o exame que é feito em Manaus, a gente pode perfeitamente avaliar em São Paulo ou em uma outra cidade menor, tá? Hoje, existe uma segurança em enviar essas imagens, né? Existe um formato específico e existem sistemas de segurança que protegem os dados do paciente e a gente consegue fazer essa análise. A gente já trabalha assim há algum tempo e cada vez mais vem surgindo regulamentações para a telemedicina nesse sentido, né? A gente tem colegas que às vezes trabalham até de outro país, tá? Então, é muito possível e com uma segurança muito boa isso ser Isso é realizado. fantástica, né? E aí permitindo que o nosso Brasil, que é tão grande, né? Os lugares mais de interiores, que muitas vezes não têm acesso a exames, Exatamente. e com certeza isso pode trazer uma facilidade enorme para que tenha
celeridade na realização de exames necessários, não é mesmo? Sim, e eventualmente a gente pede a opinião de um especialista que está em outra cidade, ou até em outro país, né? E aí que consegue também avaliar conjuntamente essas imagens. Então é um benefício muito grande. Não só do processo, mas da análise do resultado também, né? Muito bem, estamos aí caminhando para a reta final da nossa conversa pública de hoje, uma conversa muito boa, né, com a doutora Elisa Bretas, coordenadora do Hospital São Camilo. Doutora, você já falou um pouquinho sobre a importância desses exames para a Covid, né, na questão da Covid-19. Os exames de imagem, eles chegaram a ser decisivos no tratamento da Covid? Olha, sim, a gente acompanhei muito de perto, né, a Covid, esses 2 últimos anos que foram muito críticos. A gente passava o dia fazendo exame de tomografia de tórax. E o mais importante do exame da tomografia de tórax para a Covid foi a questão desse estadiamento, de acompanhar esse paciente, tá? O diagnóstico, a base do diagnóstico ainda é laboratorial, né? Então é o PCR, a gente não precisava da tomografia para dar o diagnóstico em si, mas sim para estimar o tanto de acometimento pulmonar que, que o paciente tinha naquele momento da doença. E ir acompanhando, principalmente os pacientes graves. Além disso, a gente precisava também avaliar se não estava tendo alguma complicação ali pulmonar da COVID, que eventualmente uma outra infecção sobreposta, né? Porque aqueles pacientes ali eles acabam ficando com o sistema imunológico, né, muito alterado, e eventualmente eles tinham infecções superpostas ali à COVID. Isso pela imagem a gente conseguia detectar a diferença, tá? Outras complicações que às vezes a gente via muito que, por exemplo, o pneumotórax é quando entrava ar ali no, entre o pulmão e a parede do tórax, e isso colabava o pulmão, era uma outra característica. Então, esses pacientes eram acompanhados tanto nas radiografias como por tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada do pulmão era um exame melhor para avaliar isso, mas a gente tem que lembrar que a gente teve pacientes muito graves, que muitas vezes a gente não conseguia mobilizar esses pacientes para levar até o setor de tomografia, porque a gente não tem aparelhos portáteis de tomografia. Então, o raio-x também foi super importante, a radiografia foi super importante para acompanhar esses pacientes, para ver o padrão de acometimento desses pacientes, principalmente os pacientes graves, né? Que a gente, infelizmente, a gente teve muito paciente grave e, sem dúvida, o exame de imagem foi essencial. E, claro, né, que com diagnóstico clínico e com exames laboratoriais também, mas essa extensão da doença e a avaliação de eventuais complicações, de fato, o exame de imagem foi essencial nesse momento aí da pandemia. Muito Tanto bom, doutora. Muito bom. A gente vê que, efetivamente, né, os exames de imagem eles têm uma importância enorme e são decisivos para a questão do tratamento. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações conosco e, rapidinho, as suas recomendações finais para o nosso telespectador. Bom, eu acho que o paciente ele tem que ter segurança no médico solicitante, né? Então, confie no médico e faça os exames que eles orientarem, que os médicos orientarem, e qualquer dúvida, qualquer insegurança a respeito do exame em si, ali do procedimento em si, procure um médico responsável do local, um enfermeiro, que possa te dar as orientações adequadas para que vocês fiquem mais seguros, para que os pacientes fiquem mais seguros. E não deixem de fazer isso. Muito bem, é isso aí, é isso aí. Essa seria a minha frase final. Está inseguro? Procura orientação, mas não deixa de fazer o exame, não é isso? Não deixa de Exatamente. fazer o exame. Muito obrigada, doutora Elisa Bretas, pela participação aqui conosco e obrigada a você também, que nos acompanhou aqui no Conversa Pública.